Você sabia que o paciente com gota tem uma alta prevalência de outras comorbidades, dentre elas comorbidades cardiovasculares? Hoje é o terceiro vídeo da nossa série de gota e comorbidades e desafios que o reumatologista passa ao tratar esses pacientes. Nesse vídeo específico nós falaremos de coração e gota e o que a gente deve fazer então de acordo com os medicamentos que esses pacientes usam, os desafios que a gente passa nesse tratamento, qual medicamento a gente deve pensar em trocar, qual a gente não pode trocar, se há medicamentos melhores para esses pacientes que podem tratar tanto a gota quanto problemas ali cardíacos cardiovasculares. Então, se você se interessou nesse vídeo, fica aqui comigo. Eu sou Henrique Sampaio e esse é o Gota Channel, canal então que tem como objetivo levar informação correta e de qualidade a respeito da gota, a artrite inflamatória mais prevalente do adulto. Mas antes da gente falar do vídeo, aqueles 4 Cs que você já conhece, curta, compartilhe, comente e crave o dedo aí no botãozinho do inscreva-se agora. Seja inscrito aqui no nosso canal, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos a respeito da gota. Bora lá então. Vamos começar falando dos pacientes hipertensos e também com insuficiência cardíaca. Porque eu vou juntar as duas aqui? Porque ambos os pacientes utilizam uma classe de medicamentos que a gente chama de diuréticos. Os diuréticos, principalmente os diuréticos tiazídicos, mas também os de alça, eles têm uma ação que não é muito legal para quem tem gota. O que eles fazem? Eles estimulam a URAT1. E o que tem de importante nisso, né, Henrique? Que bendita é essa? Quem que é essa URAT1? Olha só, o nome dela já traz muita informação sobre ela. Os pais da URAT1, desde o momento que ela nasceu, falaram: você nasceu para absorver ácido úrico. Esse é teu propósito de vida, por isso seu nome vai ser URAT1. Você vai ser a primeira proteína transportadora do rim, a mais conhecida, a mais top, que vai reabsorver ácido úrico. Então, a URAT1 é uma proteína transportadora que localiza-se no túbulo contorcido proximal do nosso rim, lá no lugarzinho específico, que tem como função, como missão, como propósito de vida absorver ácido úrico. Tudo que estimula ela vai levar a uma absorção maior de ácido úrico. Consequentemente, vai aumentar o ácido úrico no organismo, certo? E tudo que bloqueia ela vai levar a uma eliminação renal de ácido úrico. Nós temos um medicamento que faz isso, que ele é muito bom, é a benzobromarona. Ela vai lá e inibe a URAT1, consequentemente aumenta a eliminação renal de ácido úrico, baixa o ácido úrico no sangue do paciente, trata o nosso paciente com gota. Agora, os diuréticos, tiazídicos principalmente, mas também os de alça, eles estimulam a bendita URAT1. Diuréticos tiazídico, hidroclorotiazida, clorana, por exemplo. Diurético de alça, mais conhecido é a furosemida. E eles são utilizados para o paciente hipertenso e paciente com insuficiência cardíaca. E aí? Vou tirar então? O paciente com gota não pode usar esse remédio? Calma! Se ele está sendo utilizado principalmente para insuficiência cardíaca, dificilmente a gente vai tirar esse diurético. O paciente precisa disso. Tem muito mais benefício do que risco, ok? A gente vai lá aumentando a dose do úrico redutor, do remédio que baixa o ácido úrico, e está tudo certo. Agora, se o paciente é só hipertenso, a gente vai discutir com o colega cardiologista, o clínico que está tratando o paciente, se a gente não pode trocar esse medicamento da hipertensão para um outro, por exemplo, pelo losartana. O losartana, ele é um medicamento utilizado também para hipertensão e foi visto que ele tem um efeito já benéfico para o paciente com gota. O que ele faz? Ele inibe a URAT1, o inverso do diurético. Então, em vez de estimular a URAT1, ele inibe a URAT1, a proteína transportadora que nasceu para reabsorver ácido úrico. Então, ele causa um efeito úrico-zúrico, que a gente diz, elimina mais ácido úrico pela urina. Trata a gota e baixa o ácido úrico ao mesmo tempo.
Isso a gente vai discutir com o colega clínico cardiologista que está tratando o paciente com diurético para ver se a gente pode modificar, ok? Vamos agora para o paciente com arritmia. O paciente com arritmia, muitas vezes ele usa um medicamento para afinar o sangue, para evitar então a formação de coágulos, um anticoagulante. Nós temos os anticoagulantes mais novos, mas nós temos também os mais antigos. O mais antigo, na verdade, é a varfarina, o Marevan, ok? Os mais novos, para dabigatrana, rivaroxabana, entre outros. Bom, voltando aqui. Os nossos medicamentos, em geral, são seguros. O que a gente vai contraindicar para um paciente que toma anticoagulante é o anti-inflamatório. Claro, qualquer tipo de anticoagulante ele é ruim, ok? Aumenta muito o risco de sangramento desses pacientes. Em relação aos medicamentos úrico-redutores, a allopurinol e a benzobromarona, a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado com o Marevan. Eles podem aumentar o potencial do Marevan, ou seja, deixar o paciente mais anticoagulado. Então a gente vai monitorar um pouquinho mais de perto com o INR. Em relação aos anticoagulantes mais novos, aparentemente não tem uma interação aí que nos preocupe em relação a esse cenário. Feito? Por último, paciente coronariopata, com ciência que já teve um infarto prévio, paciente coronariopata. O que ele usa 100% das vezes? AS, certo? Ou, se for alérgico, clopidogrel, mas a grande maioria das vezes está usando AS, aspirina. A gente sabe que a aspirina, o AS em dose baixa, aumenta o nível de ácido úrico também do paciente. Então eu vou tirar o AS desse paciente que tem gota e já infartou? Pelo amor de Deus, não faça isso. O AS vai ter muito mais benefícios nesses pacientes, ok? Não faça isso. A gente vai manter o AS do paciente, mesmo ele aumentando um pouquinho o ácido úrico, e a gente vai lá e otimiza a dose do úrico redutor. Interessante nesse caso é o uso da colchicina, que a gente utiliza para gota, tanto para tratar da crise como profilaxia de outras crises. E a colchicina, a gente vê que ela tem vários efeitos cardioprotetores. Então, vai proteger ainda mais esse paciente que é um coronariopata e portador de gota. Combinado? Nesse vídeo, então, a gente falou sobre gota e coração e o que a gente tem que fazer, quais são os desafios que o reumatologista se depara nesse cenário. Se você gostou, novamente reforço, curta, compartilhe, comente e crave o dedo aí, se inscreva e conto com você no nosso próximo vídeo dessa série. Um forte abraço e até a próxima.